Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do canal Operação Matemática. Nessa videoaula vou fazer com vocês a resolução de um exercício muito legal, muito interessante, que ele trata de medidas de arcos, ok? E consequentemente vou falar para vocês também aí do comprimento de uma circunferência, certo, pessoal? Alguns conhecem também como perímetro de uma circunferência, tá bom? Inclusive, quero agradecer a colaboração de todos que fizeram comentários dessa questão aqui no Facebook. É muito legal ver o pessoal comentando, né, mostrando as suas ideias. Isso é bem interessante. A questão ela pede, né, para você calcular o seguinte, tá? A distância de uma pista, né, que tem o ponto de partida aqui, ó, nesse ponto A, e o ponto de chegada no ponto B, tá? O ponto A e o ponto B serve para, né, nessa questão aí, para representar o início e o fim desse trajeto, tá? Só que esse trajeto percorrido nós temos três curvas, tá? E essas três curvas elas são compostas, né, por essa primeira curva aqui, ó, tem um ângulo de 180, essa outra curva aqui, né, que tem um ângulo de 150 graus e a última tem um ângulo de 35 graus, tá? E todas essas curvas, elas são arcos, tá? Você lembra o que é um arco de uma circunferência? Vou lembrar vocês aqui, ó, rapidinho. Tá? Aqui eu tenho uma circunferência. Eu posso constituir em uma circunferência vários arcos, tá? Vou mostrar para vocês aí, tá? Por exemplo, né? Eu posso considerar aqui um ponto qualquer, vamos supor daqui até aqui, ó. Esse pedacinho que eu considerei aqui é um arco já, né? Ok? Aqui ficou um pouco difícil de enxergar, né? Ó, eu acho que ficou melhor. Vou ter um pouquinho mais grossa a linha aqui para vocês. Então, galera, eu estou destacando um pedaço da circunferência, tá? Que é só um arco, ok? Então, galera, veja o seguinte: toda circunferência ela tem um centro, tá? Mais ou menos aqui assim, só para você entender melhor. Ó. Então, se eu tracejar aqui, ó, né, dessa ponta do arco, né, aqui até o centro e novamente desse centro até a outra ponta, tá? Vamos aqui chamar de arco AB, tá? Eu vou ter aqui, consequentemente, vou ter um ângulo. Olhe bem, vou ter um ângulo. Então, vamos chutar um valor aqui, tá? Eu não sei quanto que é esse ângulo aqui, mas eu calculo que seja em mais ou menos uns 40 graus, tá? Então, olha só. Esse ângulo de 40 graus, tá? Nessa circunferência, tá? Ele vai me dar um certo tamanho de um arco. E você concorda comigo? Se eu tivesse um ângulo maior ainda, a medida do arco também será maior? Veja que interessante, né? Então, quanto maior o ângulo desse arco, tá? Maior, né, é a medida do arco. É consequente isso aí, tá? Não tem como escapar. Outra coisa que você deve lembrar, né? Em uma circunferência, quando você tem a volta completa, que ângulo forma, né? Nós temos o ângulo de uma volta, né? Assim, ó. O ângulo de uma volta é igual a 360 graus. Ó. São informações importantes, né? Agora, qual que é a medida do ângulo de meia volta? Você lembra o que é ângulo de meia volta? Isso é interessante. São partes da matemática que normalmente nós sempre nos deparamos nas questões. O ângulo de meia volta ele é apenas a metade de uma circunferência. Né? Isso aqui, ó. Né? Por exemplo, isso aqui, uma meia-lua, vamos dizer assim, tá? Só para você entender melhor. Então, esse ângulo de meia volta, ele possui 180 graus, justamente, né? É a metade do 360, tudo bem? Então, pessoal, né? Quanto maior o ângulo, né? Maior este arco, tá? A medida do arco. E outra informação importante que eu vou lembrar para vocês, que tem uma fórmula muito interessante que você pode calcular, né, o contorno dessa circunferência, ou seja, o perímetro também você pode chamar, tá? O contorno é dado por 2 vezes π vezes o valor do raio. Qual que é o valor do raio? O valor do raio é sempre essa medida que vem do centro até a extremidade da circunferência, tá? Esse raio aqui, tá? Certo? Então, galera,
o que que vem a ser o contorno, né? Imagina eu pego uma cordinha que nem essa aqui, ó, né? E eu vou lá e coloco, né, no decorrer da minha circunferência aqui, ó. Essa ideia aqui, né? Deixa eu tentar pegar um jeito melhor aqui. Assim, ó. Dá para entender a ideia aí para vocês, ó? Aqui tá meio difícil de acertar, ó. Certo? Se eu pegar aqui a cordinha e colocar exatamente em cima, fechei ponta com ponta aqui, tá? Ó, ponta com ponta. Se eu esticar essa cordinha agora, beleza? Eu tenho o comprimento dessa circunferência. Uns também costumam chamar de perímetro, tá bom? Agora, se for só o arco, né? O arco é só um pedaço dela só, né? Beleza? Então, são informações muito importantes. Para você calcular esse contorno, você não vai, né, toda hora ficar com uma cordinha medindo aqui igual eu fiz. Mas aí você só precisa do quê? Você só vai precisar do raio. Tá? Se você tiver o raio, beleza, você calcula normalmente. Porque o número π, ele sempre vai ser 3,14. Na maioria das vezes, nós sempre usamos esse valor aqui, 3,14. Então, vamos fazer o seguinte. Olha bem, resolver a questão agora, né? Então, a questão ela tem 3 arcos, né? Eu vou chamar aqui, pode ser trajeto 1 ou curva, vamos chamar de curvas, tá? Ó, essa primeira curva eu vou chamar de curva 1, curva 2, ok? E a última ali, a curva 3, tá? Aqui tem os pontinhos representando o início e o fim de cada curva, tá bom? Então vamos calcular primeiramente o comprimento de cada curva, tá? Então olhe bem, vamos calcular a curva 1. Como é que faz o cálculo, professor? Primeira coisa, vamos achar, tá? O contorno da circunferência no total, tá? Porque se você imaginar aqui comigo, ó, tá? Essa primeira curva aqui, ó, né? Ela vem, né? Ela vem de uma circunferência, ó. Se eu completar a volta dela aqui, ó, ficou meio tortinho, mas ó, entenda a ideia aqui, ó. Tá vendo? Esse arco, ele provém de uma circunferência, tá? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular a volta completa dessa circunferência e depois vou fazer o quê? Dividir por 2, né? Porque o 180 é exatamente a metade, né? De uma circunferência. Então, qual que é a fórmula? Essa aqui, ó, né? O contorno de uma circunferência é igual a 2 vezes π vezes r, né, que é o raio. Então, nós temos isso aqui, ó, 2 vezes 3,14, que é o π, né, vezes o valor do raio. E a questão já nos traz a informação. O raio, ali na primeira curva, é igual a 30, ó, 30 metros, tudo bem? Então, aqui o contorno, né, o total, né, contorno total da primeira curva ali, ó. Vamos usar a calculadora aqui para ser um pouquinho mais rápido, ó. Olha só. Você pode fazer essa conta na mão também, tá? Mas é só para adiantar um pouquinho o vídeo aqui, ó. 2, né? Vezes 3,14, ok? E ainda vezes o valor do nosso raio, que é 30. 30 igual a, ó, 188,4. Vamos anotar isso aqui. 188,4. Só que, né, a curva 1, ela é a metade de uma circunferência. O que eu vou fazer? Vou pegar esse valor aqui, ó, que nós achamos, né, que é o contorno total da circunferência, e vou dividir por 2 agora. Vou dividir por 2, ok? Então vamos fazer essa continha aqui, ó, para adiantar, né? Aqui, ó, 188,4 dividido por 2. Vai dar igual a 94,2. Então vamos anotar isso aqui. Igual a 94,2 o quê? Metros. Opa, já achei a distância, o trajeto, né, que tem que ser feito na primeira curva, né, o tamanho dessa curva. 94 metros e pouquinhos aí. Agora vamos para a curva 2. Curva 2, beleza. Para iniciar na curva 2 aqui, o processo é bem parecido com o anterior, tá? Então, nós vamos primeiramente na fórmula aqui do contorno da circunferência. Primeiro nós vamos achar o contorno total da circunferência, né? E depois, né, nós vamos fazer uma coisinha a mais aí. Opa, o valor do π é 3,14, né? Vamos desconsiderar esse aqui. Vamos para outra linha aqui, ó.
O nosso valor do π, né, 3,14. Qual que é o valor do raio na segunda curva? Está aqui na questão, ó, vale 18, ó, tá vendo? 18. Vamos na calculadora para adiantar nossa vida aqui um pouquinho, né? Olha só. 2, né, vezes 3,14 e ainda vezes 18. Vai dar igual a 113,04. 113,04. Só que quando você vai ver a curva 1, curva 1 não, curva 2, o ângulo é 150 graus. O que nós vamos fazer aqui? Você pode utilizar uma regrinha de 3, tá? Então, olha a ideia do negócio aqui. Em toda a circunferência, quando você faz uma volta completa, né, você tem um ângulo de 360 graus, né? Eu lembrei vocês aí no começo. E a volta completa, né, nessa curva aqui, nessa circunferência, aliás, nós teremos essa medida. Ou seja, essa medida aqui está ligada aos 360 graus, essa medida aqui. Vamos fazer uma regrinha de 3. Lembra que eu falei para vocês? Né? Quanto maior o arco, maior o ângulo, né? Então, olha só. Vamos fazer uma regrinha de 3. O contorno total dessa circunferência, que é isso aqui, tá? Ele equivale os 360 graus, que é a volta completa. Eu quero saber qual vai ser a medida dessa curva, né? No caso, a curva 2 já, ó, né? Sendo que ela tem um ângulo de 150, né? Vai ser apenas um pedaço dessa circunferência. Então aqui é uma regrinha de 3, ó, que você pode fazer. Interessante. Ó. Então a regrinha de 3 multiplica a cruzada, né? Sempre começa onde tem letra. 360 vezes C2. É 360 vezes C2, que é igual a... Agora fazemos a outra multiplicação. 113 vezes 150. Vamos fazer aqui a continha? Ó, 113, né, 0,04, né, vezes 150. 150 dá igual a 16.956. Tudo bem, vamos colocar lá o resultado aqui, né? 16.956. Agora, o que eu faço mesmo, né? Conhecimentos de equações, o que está multiplicando, passo dividindo. Operação inversa, né? Então, pego esse valor aqui, ó. 16.956 e vou dividir agora por 360, tá? Então vamos lá, ó. 16.956 dividido por 360 vai dar igual a 47,1. Opa, achamos a curva 2. Tem 47,1 metros. Tudo bem, já achei a curva 2. Agora você faz o mesmo processo na curva 3, tá? Vamos na curva 3 então. Curva 3 aqui, ó. Curva 3. Opa, que curva 2? Já fizemos a 2. O que é isso, professor? Né? Curva 3. Vamos lá. Mesmo processo, galera. Já sabe qual que é a fórmula? Opa, já decorei a fórmula, professor. Então é 2 vezes o valor do π, que é 3,14, vezes o valor do raio. Qual que é o raio mesmo? Na curva 3 é 20 metros, ó. Tá lá, ó, na questão. Então, vezes 20. Qual vai ser, então, o contorno da circunferência, né? Ali na curva 3, que ela provém dessa circunferência, né? Vamos fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 3,14 vezes 20, que é o nosso raio, né? Então, vai dar igual a 125,6. Tudo bem. Ok, 125,6. Esse 125,6 está condicionado a 360 graus. Vamos fazer então aqui a nossa regrinha de 3. Deixa eu dividir aqui melhor para não bagunçar muito, né? Então a nossa regrinha de 3 vai ficar assim, ó. O 125,6, né? Ele está para 360 graus, né? Assim como a medida C3 está para o ângulo, né, da questão lá, que é 35 graus. Opa, beleza. Agora fazemos a continha, né, igual ao anterior. Começa sempre onde está a letra. 360 vezes C3, ó, vai ficar assim, ó, igual a 125,6 vezes 35. 125,6, tá? Vezes 35, igual a 4.000
4.396. 4.396. Agora, o que nós fazemos mesmo, né? Pegamos esse valor de 4.396 e efetuamos a divisão por 360. Então, nós teremos aqui a medida da curva 3. A medida da curva 3 será, então, igual a 4.000, né? 396 dividido por 360. Olha só, deu um valor aqui com dízima periódica, né? Vamos considerar aqui, né, o valor aqui sendo 12,21. Tá ótimo, tá? Aproximadamente, tá? Aproximadamente 12,21. Opa, então nós já temos aqui o valor, né, do comprimento da curva, aliás, da curva 3. Agora nós podemos encontrar, né, o comprimento total, né? O trajeto total, né? Ó, comprimento ou trajeto, né? Ó, total, vamos escrever assim, ó. Vamos deixar entre parênteses assim, ó, trajeto, tá? Então, qual que vai ser o meu trajeto total aqui? Basta você pegar todos os valores, né, que você encontrou, o C1 mais o C2 mais o C3, que é a curva 1, curva 2 e curva 3, e está feita a questão. Olha só, 94,2 mais, né, 47,1 mais 12,21. Né? 12,21. Somando tudo isso aqui, nós teremos o valor de... Vamos fazer aqui na calculadora, né, para não perder muito tempo. Mas você pode fazer essa continha também na mão, tá? Mas não tem problema, tá? Inclusive, eu tenho umas aulas aí de divisão com números decimais, que são importantes, tá? Normalmente o pessoal tem mais dúvida nas divisões com os números decimais, ok? Ó. Então, o nosso valor aqui deu igual a 153,51. Opa, não está aparecendo a folha aqui, que é isso? Tá, agora sim, beleza. Certo, galera? Então está aqui a nossa resposta para esse exercício. Muito legal esse exercício aqui. Trabalha uns conceitos interessantes aqui, ok? Então, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Compartilhe com seus amigos que estão estudando essa matéria. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.